Olá, boa noite pessoal do Face, pessoal do Insta, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Michele Godas do Instituto Quanin e vamos começar a nossa live de hoje falando sobre os extraterrestres. Então, vou esperando as pessoas entrarem para a gente começar o nosso assunto, porque é um assunto que depois que começa, né, aí tem que dar andamento, senão fica difícil. Então, sejam todos bem-vindos. Amiri, Ju, Manu, Batira, Carla, Fernandinha, Dona Zelma, Lua, sejam todos bem-vindos. Lombardi, Jaque, cunhado, mamãe, Alzira, o pessoal do Face que eu não tô vendo. Ainda não, peraí. Mas sejam todos muito bem-vindos. Amires, vão entrando, gente. Boa noite. Essa noite quentinha, na verdade, tá bem quente. Vou esperando vocês entrarem para a gente começar. Claudinha, Paulo, sejam bem-vindos. Boa noite. Eu sempre esqueço o seu nome, Blagin. Como que é o teu primeiro nome? Roberto. Ainda bem que eu tô enrolando para me lembrar. Deinha. Sejam todos bem-vindos. A Eliane. Eliane, quem mais é que você tá vendo aí? Só quem me dá boa noite, senão não consigo ver. Então tá, gente. Quem não dá boa noite pelo Face, a gente não consegue falar oi. Porque o Rô só consegue ver lá. Então, Laininha! Oba! Vamos lá? Então, vamos falar sobre extraterrestres? Que raio que é isso, né? Então, Maria Miranda. Hã? Maria Miranda. Maria. A Rita. Gente, sintam-se todos muito abraçados e recepcionados. Aquele que eu não falei boa noite, sintam-se muito abraçados, acolhidos nessa noite. E vamos lá, vamos começar? Porque é importante. Vamos fazer uma retrospectiva, tá? Eu gosto disso. Hoje eu vou ficar com uma colinha na mão. Por que eu vou ficar com essa colinha na mão? Porque tem alguns dados aqui que eu não quero perder, eu não quero perder a linha de raciocínio. Porque, afinal de contas, tem tanta coisa para falar disso que eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu prometo para vocês que eu pego uma outra aulinha para a gente decifrar e falar bastante disso. Mas é que hoje eu preciso dar um apanhado geral para a gente criar algumas linhas de raciocínio para a gente conseguir chegar. E nada de medo de ET, Fê. Não dá para ter medo de ET. Quando a gente começar a entender que as coisas não são bem assim, que tem assim muito misticismo no meio, muita coisa, a gente começa a criar uma outra linha de raciocínio, tá bom? Então, nada disso de medo de ET, nada de medo de nada dessas coisas. Na verdade, o conhecimento, ele liberta a gente de tudo isso. Por isso que agora a gente vai estudar e vai ficar bem e nem de Avatar, até porque o Avatar não deixa de ser um ET também, né, Lu? Vamos começar a falar por aí? Ótimo? Então tá bom, gente, vamos fazer uma revisão. Então lá, nós estamos hoje na fase planetária de regeneração, certo? Vocês já estão cansados de ouvir isso, já ouvimos isso várias e várias vezes. Então, nada de segredo a respeito disso, tá? Então vamos lá. Então qual é a ordem dos planetas quando a gente fala de evolução? Então a gente está lá em primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos divinos, certo? Então vamos lá, de novo. Primitivo, provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos divinos, certo? Beleza? E qual é a diferença entre um e outro? Então vamos lá. No mundo primitivo, tudo é muito neutro, nem o bem nem o mal existem. Existe, na verdade, a inconsciência, certo? Ótimo. Quando a gente fala de provas e expiações, o mal, ele tá ali mais sobressaltado do que o bem. Então, assim, o bem está em segundo plano, né? Os seres que ainda habitam aqui ainda estão muito trabalhando em nome do mal, ok? Por isso, aquela lei do olho por olho, dente por dente, aquela lei tão dura que existia naquela época. Precisava ter essa lei muito dura para que as pessoas conseguissem ali entrar no mínimo de padrão moral e ético, tá? Quando a gente fala de regeneração, é exatamente onde estamos agora, onde o bem e o mal coexistem,
tá? O bem em alguns momentos se sobressai ao mal, mas fica ali tipo uma guerrinha ali, um cabo de força entre uma coisa, entre outra. Beleza? No mundo feliz, né? Nos mundos felizes, que a gente chama que é a próxima etapa de evolução, o bem só existe o bem. O bem, na verdade, o mal é uma mera lembrança. O bem já está sobre tudo. Isso já que não existe mais doenças, não existe mais morte, existe somente o equilíbrio. E a matéria aí, ela já não existe mais, já é uma matéria muito mais sutil. Nós já vivemos num outro patamar. Esse mundo aí já é o mundo daqueles espíritos superiores. Lembra que a gente falou dos espíritos superiores? Quem perdeu a live, volta lá para assistir sobre espíritos superiores para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, beleza? E no mundo divino, só há a essência e a frequência. Não existe mais matéria. É a vivência daqueles seres que eu falei, que são os espíritos puros. Ou seja, a matéria já não tem influência nenhuma sobre eles. Ok? Entendemos isso? Tá. Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente fala de mundos felizes e mundos divinos, eu estou falando da Era da Luz. O que significa a Era da Luz? Onde a matéria não tem morada, e o que tem morada verdadeiramente é a essência, é o espírito, é a frequência, tá? Quando eu falo de mundo das trevas, eu não estou falando de trevoso, de maldade, não. O que eu estou falando é da ignorância. Então, quando a gente fala do mundo das trevas, eu estou falando do mundo da ignorância, daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não vê a verdade, que é o que nós estamos vivendo agora. Nós ainda vivemos em função da matéria, nós ainda morremos, adoecemos, precisamos comer. Isso tudo faz parte do mundo, né, que a gente chama da Era das Trevas. Por que eu estou falando isso justamente numa aula sobre extraterrestres? Pelo seguinte, porque lembra que eu falo para vocês que quando a gente vai evoluindo e se a gente não acompanha a evolução do planeta, chega algum momento que nós somos convidados a nos retirar, ou seja, nós somos expurgados do nosso planeta? Pois bem, é justamente nessa época que nós estamos agora em regeneração que isso acontece. A gente falou um pouquinho disso ontem e eu quero reforçar isso hoje. Então, o que acontece? Esses espíritos que não acompanham a evolução do planeta, eles são convidados a se retirar, eles são expurgados e vão para um planeta menos evoluído, onde, através da lei da reencarnação, né, eles conseguem, na verdade, evoluir. E aí, evoluindo, né? Quando eles conseguem essa evolução, ótimo, e aí eles podem ou retornar para o seu planeta de origem ou continuar aqui, colonizar o nosso planeta e nos ajudar na evolução. Por quê? Vamos lá, outro review que é importante. O que é evolução? Evoluir significa evoluir intelectualmente, emocionalmente, moralmente, num lugar onde a matéria não faz mais tanto efeito sobre nós ou até mesmo efeito nulo. Isso é evolução, certo? Então tá bom. Então, agora nesse momento de desencarne coletivo, de karma coletivo que nós chamamos, né? O que acaba acontecendo? Muitos seres nem vão mais reencarnar no nosso planeta, eles vão reencarnar num outro planeta e vão começar a sua caminhada. E aí, como que a gente chama um ser de um planeta que reencarna num outro planeta? Será que a gente pode chamar de extraterrestre? Não sei, afinal de contas é um outro ser que está reencarnando num outro planeta. Isso pode parecer um pouco confuso, mas não é. Então vamos voltar ali. Ok, então nós já sabemos essa história da evolução planetária e de como, quando o espírito não acompanha a evolução, ele é convidado a ter um expurgo e vai para um outro planeta. Beleza? Tá bom. Mas como se coloniza um planeta? Então vamos pensar lá no nosso planeta, lá atrás, no mundo primitivo. O mundo primitivo era quando começou tudo. Então era um planetinha ali que ainda não tinha uma vida humana, que a gente chama, tá? Não tinha mais a espécie humana, ela não estava ali. Só existiam os animais, as árvores, enfim, a vida primitiva, tá? E a partir desse momento, então, precisou ser colonizado.
veio então a primeira, que a gente chama primeira raça-mãe. Quem foi a primeira raça-mãe? Foi essa leva de espíritos que reencarnou pela primeira vez, que encarnou, desculpa, não é reencarnar, que encarnou a primeira vez. Então lá, lembra como se forma o espírito? De novo, vamos fazer uma revisão. Eu tenho lá a mônada primordial, dessa mônada sai pequenas, né, que é Deus, né, aquela grande massa que eu falo, que é a consciência maior. Dessa consciência maior sai outras consciências também chamadas de mônada, que ainda não é o princípio, não é a inteligência, mas é o princípio da inteligência. Essas mônadas vêm para o mundo e vão vivenciando todos os reinos, né, mineral, vegetal e animal inferior. Quando ele consegue um grau de evolução, ele se diferencia. Então, a mesma mônada pode dar origem a vários espíritos, e esses vários espíritos, então, vão precisar encarnar. E aí eles se conectam ao campo de um planeta, e a partir daí é moldado em seu perispírito a forma que esse ser vai ter neste planeta. Tá? Então, como seria o ser humano deste planeta? Lá atrás, eu tô falando bem lá atrás, eu tô falando do homem das cavernas ali. Como que era esse homem? Ainda muito rudimentar, ainda de uma aparência muito grosseira, né? Ainda apresentando, na verdade, princípios ainda até meio de animalescos, certo? Tá bom. Essa primeira raça-mãe, que foi a primeira vez que encarnou, ela vem evoluindo dentro deste planeta. Ela vem crescendo dentro deste planeta, adquirindo conhecimento e simplesmente evoluindo, certo? Sobre as leis que regem esse planeta. A lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei do karma, todas aquelas leis que nós já trabalhamos em lives passadas. E se você perdeu, vai lá no nosso YouTube, entra no canal e assiste, porque é importante a gente ter um repertório para que a gente ouça e compreenda melhor. Então, se você tiver essa dificuldade de compreender, entra lá e ouve, tá bom? Então, essa primeira raça-mãe foi evoluindo. Só que houve a necessidade, né, porque já que nosso planeta estava em evolução, de trazer espíritos expurgados de outros planetas para cá, para que ele conseguisse continuar a evolução deles. Por que continuar a evolução deles? Eles estão, né, a evolução ela é compulsória, ou seja, não importa, nós vamos evoluir de qualquer forma, porque essa é uma lei divina. Tá? Então, como eles não estavam acompanhando a evolução do seu planeta, eles foram expurgados e vieram para o nosso planeta. Esses seres, na grande maioria, eram seres já evoluídos intelectualmente. Eles possuíam, na verdade, um conhecimento amplo de engenharia, um conhecimento amplo de arquitetura, de matemática, né? Inclusive de misticismo, dessa questão religiosa e espiritual. Muitos deles já carregavam essa bagagem, mas eles precisavam trabalhar alguns aspectos, e a grande maioria era o aspecto do orgulho, certo? Então, como eles precisavam adquirir isso, eles vieram para o nosso planeta para começar. E quem são esses seres? Vamos lá. Nós temos, e agora eu vou usar a colinha só para a gente não perder a sequência, porque é muito, muito importante. Então, vamos lá. Os primeiros seres que vieram para cá, o pessoal de Orion, tá? Então, eles deram origem à raça amarela de olhos puxados. Então, o pessoal de Orion, né, esses expurgados de Orion, vieram para o nosso planeta, né, vivenciar a carne de novo, e eles deram origem à raça amarela de olhos puxados. Então, japonês, chinês, tailandês, todos esses povos, certo? Beleza? Tá bom. Depois nós temos os seres das Pleiades. Tá? Os seres das Pleiades deram origem às pessoas de raça amarela de olhos amendoados. E aí? Árabes, indianos, todos eles, ok? Beleza? Depois tem o pessoal de Sírios. Eles deram origem aos caucasianos, aos brancos, ok? Beleza? Tá bom. Os exilados de Capela, eles deram origem aos egípcios, hebreus, hindus, babilônios e persas, ok? E aí o pessoal de Pégasus deu origem à raça negra.
Então, esses exilados vieram para cá, se conectaram ao campo do nosso planeta, e este campo do nosso planeta disseram que eles teriam que ter uma cabeça, 2 olhos, um nariz, uma boca, ter esta configuração, porém eles trouxeram essa carga genética que deu origem a essas características tão diferenciadas que o povo da Terra possui, certo? Eu acho que daí fica bem claro. Ok. Mas nós estamos falando, então o que eu quero dizer? Que nós estamos falando de extraterrestres, ou seja, um povo de outro lugar que veio para cá e colonizou o nosso planeta. Beleza? Então vamos lá. Gente, eu nunca ouvi falar dessas coisas, faz sentido, mas de onde saem essas informações guardadas? Ô Pri, é assim, ó. Essas informações, como que a gente faz para validar informações? Vamos lá, gente. Ó. Nós vamos recebendo várias psicografias de vários seres. E essas psicografias, não estou falando eu, Michele, tá? Estou falando vários médiuns recebem psicografias de vários lugares. E essas psicografias vão sendo testadas, perguntadas e vão sendo validadas, tá? Para a gente chegar a esta informação, tá bom? Existem algumas informações dessas que já foram testadas por cientistas e estão sendo estudadas por cientistas. Mas tudo isso eu chamo de teoria. E o que é teoria? Teoria é algo que não se dá para testar, mas é algo que nós comprovamos, né, através de experimentação, através do empírico. Mas a gente não tem condições de provar no laboratório. Por isso que nós chamamos de teoria, teoria da reencarnação ou teoria da evolução planetária, é tudo teoria. Assim como na física quântica, nós também usamos a teoria da corda ou a teoria do buraco de minhoca, das interdimensões, são tudo teorias, certo? É possível que meu mentor tenha uma aparência não humana, seja diferente de mim? Vamos lá, gente. A gente vai chegar aí. Fê, guarda essa perguntinha para daqui a pouquinho, porque você vai entender que sim, dá para ser, tá bom? Se eu não responder, você fala, minha pergunta, me lembra, tá bom? Gente, ó, espera só um tiquinho para eu falar para vocês, aí a gente já começa a perguntar, porque o Paulo já perguntou, o espírito influencia na genética, então eu nunca vou poder reencarnar japonês, por exemplo? Não, gente, espera aí, calma. O que eu quero dizer é o seguinte, esses seres, eles lá nos primórdios, lá no mundo primitivo, criaram essas raças, essas formas, tá? E eles trouxeram tecnologia e conhecimento, ok? Foi isso que aconteceu. E aí, a partir daí, todos esses espíritos foram vivendo. Paulo, eu não sei te dizer se você pode ou não ser japonês. Talvez se o seu espírito, né, te precisar reencarnar para aprender alguma coisa, isso não impede, né? Eu estou querendo dizer como se formou essas raças. Não significa que nós estamos presos disso, porque, na verdade, eu não sei muito bem, já que isso tudo é uma teoria, se você, eu sei que hoje você usa um corpo caucasiano, não é isso? Mas eu não sei dizer em que momento, né, de onde você veio, né, de que planeta você veio, se você é de Órion, você é das Pleiades, se você é de Sírius, eu não sei, eu estou falando de como colonizou lá atrás, tá? Possivelmente aqui, como nós precisamos viver várias experiências, nós podemos passar por várias culturas, até para que a gente adquira conhecimento. Mas a formação da raça foi desse jeito, lá atrás, tá? Estou falando da formação da raça, tá bom? Mas, a princípio, esses seres, o que eles fizeram com a gente? Eles trouxeram informação, tá? E em que informação? Então, quando a gente fala, né, do pessoal da raça amarela, de olhos puxados, eles trouxeram, né, a questão da meditação, a questão da espiritualidade, a questão da conexão com esse ser maior. Afinal de contas, eles já tinham dentro deles uma ideia mais ou menos de espiritualidade, tá? Eles já tinham isso mais ou menos mais que formado. Não eram muito desenvolvidos moralmente, mas eles tinham sim toda essa questão ainda muito, dentro deles, muito forte, dessa questão de sim, existe espiritualidade, sim, existe uma forma de trabalhar ela, tá bom? Então eles trouxeram isso pra gente.
quando a gente fala, né, das Pleiades, que tem a raça amarela de olhos amendoados, eles já trazem essa história mais da religião, dessa coisa mais rígida, dessa própria cultura, né, muito impregnada, muito rígida. E a partir daí, eles vão trazendo essas informações pra gente, né? Quando a gente fala dos exilados de Capela, a gente está falando dos egípcios. Vamos pensar nos egípcios, né? Olha lá que interessante, né? Porque quando eu falo das Pleiades, eu estou falando inclusive do pessoal da Bolívia, Peru, México. E a gente lembra disso, a gente lembra o quê? Das grandes pirâmides, né? Que existem lá também, assim como as pirâmides que existem no Egito. E a gente fica questionando como tudo aquilo aconteceu, porque esses seres, eles eram evoluídos, né? Evoluídos em que forma? Na matemática, na engenharia, na arquitetura. Então, eles conseguiram, através disso, construir toda essa informação, trazer para a gente isso. Só para vocês terem ideia, dos exilados de Capela, os egípcios eram os mais evoluídos em termos espirituais, tá? Eles carregavam essa saudade muito grande do seu planeta. Por isso que eles conservavam as pirâmides como se fosse uma nave, para que eles pudessem, depois que morrerem, voltar para o seu planeta, porque eles sabiam, eles tinham lá de uma forma inconsciente que eles não eram daqui, tá? E olha que interessante. Por isso que eles mumificavam o corpo. Porque como ainda ficava muito confuso essa história de eu não sou daqui, mas eu estou daqui, eles mumificavam o corpo para eles poderem voltar para o seu planeta com o seu corpo. Na verdade, a gente sabe que isso não acontecia, né? Então, sim, a Atlântida não é que pode ter sido fundada, ela foi fundada, só que, na verdade, ela não foi fundada por esses seres expurgados, tá? Atlântida, assim como outras bases, elas foram fundadas por seres que já estavam na fase de luz, na era da luz. E eles trouxeram, na verdade, tecnologia para que a gente pudesse se desenvolver. Então, a Atlântida, na verdade, ela foi fundada por seres já evoluídos. Existem vários povos evoluídos que contribuíram para o nosso planeta, tá? Um deles, sim, foram os Atlântidos, tá? Eles trouxeram os Atlântides, ou Atlântidos, tem as duas literaturas, trazem os dois nomes, e eles trouxeram, na verdade, o conhecimento da medicina, do uso de cristais, da manipulação energética, da manipulação ectoplasmática. Ela trouxe isso para a gente, assim como os arcturianos. E quem são os arcturianos? Também são seres que estão ligados a essa espiritualidade maior. Sim, Rê, eles foram chegando aos poucos, tanto que uma das civilizações mais antigas que tem, né, vamos dizer que as primeiras que foram colonizadas, quem veio primeiro foi o pessoal de Órion e o pessoal das Pleiades. Eles que primeiro vieram para o nosso planeta colonizar, tá? Então, tanto o pessoal das Pleiades quanto de Órion, né? Então, a gente está falando lá de Índia, de China, foram as primeiras civilizações. Na verdade, a Índia, né, que a gente está falando das Pleiades, foi a primeira civilização que veio para cá, tá? Veio colonizar esse planeta. Eles foram vindo aos poucos e trazendo, sim, esse conhecimento aos poucos. Mas nós estamos falando de seres expurgados, seres que ainda precisavam viver em matéria para nos trazer conhecimento, né? E para evoluir junto. Então, de uma certa forma, ele evoluía com o nosso planeta, né? E aprendendo a ser menos orgulhoso, a ter menos vaidade, a compartilhar conhecimento, trabalhar a ética, trabalhar a moral, trabalhar esses aspectos. E, de uma certa forma, também acrescentava, trazia os conhecimentos lá do seu planeta, tá bom? Mas eu quero dizer que não só os expurgados, né? Não só de expurgados foi feito o nosso planeta. Existem seres altamente evoluídos, né? De outras esferas, também de outros lugares, que trouxeram para a gente também conhecimento, tá? Só que eles já vivem num outro patamar, eles já estão na era da luz. Como eu tinha dito para vocês, os arcturianos são esses seres. E foram eles que colocaram para a gente, começaram a trazer para a gente essa primeira noção de espiritualidade.
Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente começa a falar esse estudo a respeito do plano sutil, nós ligamos aos arcturianos. Como são esses arcturianos? Só para vocês terem uma ideia. Esse Arcturus é uma estrela brilhante da constelação de Pastor, que fica a 33 anos-luz de distância do nosso sistema solar. E ele é 30 vezes maior do que o nosso próprio Sol. Então, você imagina o tamanho desse planeta. Esse planeta é imenso, né? E eles são de lá. Como que é a aparência desses seres? Eles são seres enormes, tá? Bem compridos, eles são bem magros, tem mais ou menos uns 3 metros de altura por aí, dizem, né? Tudo isso é teoria, Pri, né? Eu sei que é viagem, eu juro que essa água que eu tô tomando só tem água dentro, né? Esses seres, eles são de pele, cor verde, azulada ou azul esverdeada, como vocês quiserem dizer, né? Eles têm olhos bonitos, grandes, eles têm bocas pequenininhas, são seres altamente evoluídos que conversam através de telepatia, eles trabalham com a questão da telecinesia, são seres que trabalham clarividência, eles são seres muito, muito, muito evoluídos, tá bom? Pede para o pessoal pesquisar sobre os esqueletos gigantes. Tem bastante coisa na internet. Então, gente, o Rolando tá dando uma dica que é para vocês pesquisarem a respeito dos esqueletos gigantes. E eu já vou falar para vocês porque que eles têm aqui, sim, eles existem, tá? Então, joguem na internet pesquisa, mas o que acontece? O que eu ia falar sobre os arcturianos? Eles estão entre nós. E eles vieram, na verdade, para conduzir as pessoas dentro do caminho da verdade, para não serem ali dispersados, né? Então, eles estão aqui para nos auxiliar na evolução do planeta, evitando assim que a gente caia nas fascinações dos magos negros que nós falamos ontem, ou de outros seres que querem ali, de uma certa forma, tomar conta do nosso planeta e ficar aqui. Por quê? Porque muitos deles já destruíram seu ecossistema e eles precisam vir para cá e ter um ecossistema deles. Diz as lendas, né? Então, mas é assim que vários livros dizem, é assim que traz informações. Esses arcturianos, eles têm uma missão aqui no planeta que é conduzir as pessoas rumo à verdade, rumo à ciência, à cura, porque já lá no planeta deles, como eles vivem na era da luz, eles não morrem mais, eles não têm mais doenças, eles já são seres que superaram a matéria e hoje, na verdade, eles trabalham de um corpo que é altamente plasmável. Eles conseguem sim se moldurar da forma que quer, né? Vou falar de Atlântida e Lemúria, só um minutinho, Ângela. Né? Então, assim, esses seres são seres que, na verdade, estão entre nós de forma frequencial, ali sim, intuindo pessoas dentro desse trabalho, das pessoas que trabalham com a espiritualidade, das pessoas que trabalham falando a verdade em nome do bem maior, que trabalham em nome da ciência, em nome da medicina, em nome da tecnologia do bem. Esses seres estão aqui o tempo todo nos intuindo. E muitos deles vieram, sim, em forma de frequência, estão entre nós em forma de frequência, e alguns deles, tá, dizem que ficaram entre nós, mas como eles conseguem moldar a matéria, eles ficavam numa frequência muito diferente, né? Muito diferente do que a gente conhece. Então, eles trabalham numa frequência diferente, bem sutil. Tudo bem? Então, por isso que muitos acabam, né, achando, né, antigamente, né, lá atrás, no mundo primitivo, quando eles vieram para nos ajudar nessa primeira fase, onde ainda éramos muito crianças, ainda estávamos numa fase ainda muito forte de evolução, eles vieram inclusive em carne, tá? Por isso que os deuses astronautas, aqueles seres que pintavam, né, que o pessoal pintava nas cavernas enormes e grandes, eram os arcturianos. Tudo bem? Uma coisa muito interessante é que Chico Xavier recebeu várias psicografias dizendo que entre 2019 e 2057 nós estaríamos em contato constante com os arcturianos e que algumas pessoas estariam, né, os seus filhos arcturianos que estivessem aqui no planeta estariam voltados para falar a verdade, para estar conectados com essa verdade.
tá? Então, assim, quando a gente fala, sim, Lu, foi por isso que você viu durante o ritual. Por que você só viu durante o ritual? Porque, na verdade, eles são seres muito sutis e a gente precisa estar numa outra frequência para entrar em contato com eles, né? O nosso cérebro ainda não entende essa frequência, tá bom? Quando a gente fala, gente, de Atlântida e Lemúria, tá? Os lemurianos, na verdade, era uma civilização que era formada por um conjunto de seres. E esse conjunto de seres geralmente era formado pelo cinturão de Órion e o pessoal das Pleiades, tá? E aí se formou Lemúria. Assim como Atlântida, eles foram planetas, né? Eles são civilizações que chegaram na Era da Luz. Quando chegou na Era da Luz, nessa fase transitória, alguns de seus seres foram expurgados, outros vieram para cá para nos ensinar e para evoluir também, tá? Mas quando a gente fala de Lemúria, os lemurianos estão separados lá entre o pessoal de Órion e o pessoal das Pleiades, tá? Então, ou eles são chineses, japoneses, são os de olhos puxados, principalmente os de cor amarela, tá? Os lemurianos. Os Atlântidos estão ligados ao pessoal mais de Sírios, tá? E os exilados de Capela. Então, assim, Atlântida, eles já são planetas que já evoluíram, que já está numa outra fase, na fase da luz. Só um pouquinho que a Alzira perguntou. Ouvi muito falar do chupacabra. Isso existiu ou existe ou é uma classe que eles pertencem? Então, Alzira, a gente vai falar da categoria desses espíritos daqui a pouquinho. Você segura só um pouquinho isso aí que eu já pergunto para você. Eu já falo isso para você, eu já te respondo. Então vamos lá. Existe uma maneira de atingirmos essa frequência sem que esteja no ritual? Claro, Lu! A partir de agora, quanto mais você for sutilizando a sua matéria, quanto mais você for estudando, mais você vai entrando em contato com esses seres de outra frequência. Eu estou falando dos arcturianos, mas existem muitos outros seres que estão aqui entre nós, tá? Existe sim, ó, eu tô aqui com a colinha porque é vários nomes e depois a gente vai ter se vocês quiserem, se for do interesse de vocês, vocês mandam lá pra gente no direct, eu quero saber, né, vamos fazer uma votaçãozinha, eu vou colocar lá no Insta, no Stories, vou colocar no Facebook para vocês votarem pra gente saber o seguinte, se vocês querem que a gente aprofunde nesse assunto, porque tem bastante coisa. Então, quando a gente fala dos bonzinhos, né, sim, existem bonzinhos da Pleiade, existem lirianos que são bonzinhos, os telusianos, os andromedados, os sirianos da Sirius A, porque existem Sirius A e Sirius B, tá? Existem 2 planetas. Sirius A são os bonzinhos, já são os evoluídos. Sirius B já não são tão evoluídos assim, são os mais malzinhos. Existem os Humitas, os Alfa Centaurianos, que na verdade são os grandes guardiões do nosso planeta. Quando a gente fala de seres extraterrestres, a gente fala desses Alfa Centaurianos, são esses seres altos, loiros, de olhos claros, muito fortes, e eles na verdade são os grandes soldados do nosso planeta, né? Eles cuidam, né? Eles são um exército, diferentemente, né, de quando a gente fala dos arcturianos, que eles cuidam mais dessa parte sutil, dessa parte espiritual. Os alfa centaurianos são, na verdade, os grandes soldados, eles são os defensores das galáxias, vamos dizer assim, né? Eu sei que parece meio estranho falar assim, mas tudo bem, né? Eu só tô... Vamos só abrir a mente, vamos trabalhar uma expansão na mente, né? Então, tem os talcetesianos, tem os procnitas, tem os nórdicos, tem os riclinianos, são todos seres de vários planetas diferentes e trazem características únicas do seu planeta e de planetas já muito evoluído. O Astar, olha, sim, Ju, ele é uma categoria de seres, na verdade, tá? É por isso que eu tô falando alguns, gente, porque a gente tá falando de universos. Quantas estrelas, quando a gente fala de estrelas e planetas, quantos planetas não existem aqui? Tá? Então, sim, né? Existem vários seres e a gente pode falar desses seres depois, porque estou falando, tem bastante assunto para falar. E aí, quando a gente fala desses seres menos evoluídos, quem que a gente está falando? Dos draconianos, lembra? A gente falou deles ontem, sobre os draconianos. Tem os reptilianos, certo? Que também a gente já falou um pouquinho deles. Tem os Greys, e aí a gente começa a lembrar de filme de ET, né? Quem são os Greys? São aqueles serzinhos pequenininhos, cinzas, de olho preto grande. De olho preto grandão, né? Só que assim, são pequenininhos, baixinhos. Os draconianos
são esses grandes magos negros. A gente falou um pouquinho disso ontem, né? Quando a gente fala dos reptilianos, eles têm forma de réptil, até aí normal. Os short greys são os pequenininhos, aí tem os grandes, né? Os greys grandes que comandam esses greys pequenos, né? Tem os sirianos da Sirius B, lembra do Sirius A, um bonzinho, o Sirius B, né? O lado B da força, né? E existem os Anunnakis. Os Anunnakis, eles são seres que sim, foram muito malvadinhos e tiveram entre nós e geralmente eles gostavam meio de se apresentar como aqueles deuses egípcios lá, né? Então tem uma confusão entre eles, né? Então, assim, a possibilidade dos ETs nos visitarem na forma da matéria novamente, na verdade, Roberto, eles visitam a gente sim. E vamos lá. Os bonzinhos visitam, só que como eles já têm uma frequência diferente, né? Então, assim, dizem que suas naves são invisíveis, então aquelas marcas que tem lá, né, no Peru, ou que tem em vários lugares, né, aquelas marcas que eles deixam nos campos, e tudo isso dizem que nada mais é do que essa nave espacial deles, invisíveis, que deixa, querendo ou não, uma certa marca ali no lugar, tá bom? Então, sim, eles estão entre nós o tempo todo em forma de frequência, e às vezes na forma dessa matéria mais sutil que o nosso cérebro ainda não consegue captar, beleza? Agora, esses seres mais ruinzinhos, vamos dizer assim, eles estão entre nós também, só que eles acabam, eles que fazem as abduções. Sabe quando a gente fala das abduções? Então, são esses seres aqui que nos abduzem, que colocam lá o chip para poder, roubam o nosso DNA para fazer estudo, para poder entender direito como funciona, enfim. Tem gente que estuda bastante isso, né? Os ufólogos estão bem aí, né? E colocam isso na cabeça. Então, vamos lá. Odeia, os animais são as mônadas. Eu dei essa aula lá atrás, mas a gente pode voltar num outro momento, ou eu posso falar com você depois em particular, tá bom? Porque os animais, eles não entram nesse ponto. Os animais são mônadas, são é o princípio inteligente. Eles ainda não são espíritos, eles estão lá na formação antes da diferenciação dos seres humanos, tá bom? Porque tudo que é ser humano, né? O humano não é só terrícola, tá? Não são só os terrestres. O ser humano é aquele que apresenta características como, né, olhos, nariz, boca, eles têm uma face parecida, que a gente fala, né? A face de Deus, né? Como Deus... Né? Posso responder esse da Lu? Pode. Ô Lu, quando você fala aqui... Gente, eu tô aqui atrás da câmera, tá? Mas vocês estão ouvindo a minha voz. Quando você fala que é um mix mesmo, porque, inclusive, todos esses roteiristas, eles são influenciados por muitos desses seres para irem introduzindo aos poucos as informações para que as pessoas vão se acostumando com isso. Você imagina se começasse a aparecer um monte de nave na Avenida Paulista ou em qualquer outro lugar do planeta, ia ser uma loucura. Então, isso é gradual, tá bom? Vamos lá, Rê. Humanoides, não necessariamente, né? Porque igual os Greys são humanoides, tá? Eles não são humanos, eles têm a forma humanoide, mas eles não têm os traços mais humanos. Isso a gente vai diferenciar quando eu for falar de cada série desse, eu vou dizer a diferença. Não precisa se preocupar, Fê, se você não tá... você não vai ser abduzida, fica tranquila. Quando eu consagrei a ayahuasca, eu vi 2 extraterrestres pequenos cinza escuro, de longe bem escuro, e depois, num outro momento, me vi no que parecia um Egito com 3 seres extraterrestres diferentes mexendo. Ai, peraí, Ju, que ficou... Mexendo em mim. Mexendo em mim, mas era algo bom, eles eram altos e diferentes. Então, como a gente diferencia esses seres bons dos seres, né, não bons, vamos dizer assim? Os bons são os mais parecidos com a gente, né? Geralmente eles são mais altos, eles têm uma frequência boa, lembra do sentir? Eles nos trazem esse sentir diferente, tá bom? Agora, quando eles são baixinhos e tem aquela coisa muito disforme, aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, tá? Então, não se preocupem com essa história de ser abduzidos ou não. Fiquem tranquilos com isso, tá bom? A gente não precisa se assustar com isso não, tá bom, gente? Ficar tranquilão mesmo. O que eu quero dizer para vocês? Eu sei que esse assunto é um assunto que traz pano para manga, a gente fica bem confuso mesmo, mas aí eu quero colocar mais confusão nessa cabeça de vocês.
Então, eu estou falando desses extraterrestres que sim, vêm até o nosso planeta. Sim, a gente não vê na grande maioria das vezes porque tem uma frequência diferente, eles têm tecnologias diferentes. Esses seres ruinzinhos, na verdade, eles estão querendo roubar, na verdade, informações a respeito do nosso solo, a respeito das nossas coisas, da nossa genética, porque a genética ela foi melhorando, ela foi evoluindo. Ele, na verdade, assim como eles já destruíram a grande maioria dos seus ecossistemas, eles querem, na verdade, estar no nosso ecossistema e usar o nosso ecossistema. Então, isso acaba sendo um pouquinho complicado, assim, tá? Mas não precise se preocupar, porque nós temos os nossos guardiões, nós temos os arcturianos que nos protegem, nós temos o pessoal de Alpha Centaurium, então tá tudo bem, estamos bem protegidos, fiquem tranquilos, não entrem em desespero, tá bom? Mantenha a sua frequência alta, se você manter sua frequência alta, você vai estar ligado aos arcturianos, a esses seres maiores, esses seres de luz, e tá tudo bem. Com a nossa evolução, podemos nos tornar um deles? Lua, a questão não é nem nos tornar um deles. A minha pergunta é o seguinte: será que você já não é um deles? Será que você já não é o expurgo? Porque assim, os seres da primeira raça-mãe que vieram para o nosso planeta e que estão aqui no nosso planeta são seres muito endurecidos, são seres ainda que carregam o mal dentro de si, ainda são seres que estão ali se desenvolvendo moralmente, estão trabalhando. Então, assim, provavelmente, se você está aqui assistindo uma live dessa, ou você já se preocupa com espiritualidade, provavelmente você já é fruto desse expurgo, você já veio de algum planeta. A grande maioria de nós que estamos nessa fase agora de regeneração, estamos interessados, né, em todas essas coisas, nós somos sim seres de outro planeta, tá bom? Nós não somos deste planeta. Então, eu não sei dizer se você é das Pleiades, se você é de Sírio, se você é de Órion, se você é um exilado de Capela, se você é de Pégasus, eu não sei de onde você é, mas provavelmente daqui você não é. Então, você já é um extraterrestre. Então, não tem como você se tornar um. O que pode acontecer é que quando você evoluir e chegar no mesmo grau frequencial lá do pessoal do seu planeta, o que pode acontecer é você voltar para o seu planeta de origem. Você desencarna aqui e pode voltar para o seu planeta de origem, tá bom? Isso é uma teoria, né? Então, vai que você vai lá e desencarna, só que você já chegou num grau de evolução do pessoal lá do seu planeta, você pode voltar para o seu planeta. Ou se você for um espírito missionário desse planeta, tenha consciência que você está aqui para fazer um trabalho específico, você é mantido aqui, você fica aqui de bom grado trabalhando em nome desse bem maior, tá? Essa é uma teoria, então sim, você é um extraterrestre, seja bem-vindo, e os terrícolas ou os terráqueos, como vocês queiram dizer, provavelmente são seres que ainda estão aí muito na evolução, tá bom? Estão no caminho da evolução, então fiquem tranquilos a respeito disso. E aí uma outra, já que é para colocar confusão na cabeça de vocês, já que é para a gente colocar fogo na lenha, e quem me garante também que esses seres que nós chamamos de extraterrestres nada mais são do que nós do futuro que estamos acessando agora o nosso eu do passado para poder trazer orientações a respeito disso. Bom, a física quântica diz que isso pode acontecer tranquilamente. E é também uma explicação que a física quântica diz de como esses extraterrestres, esses seres de outras dimensões, que eles chamam de seres de outras dimensões, eles acessam nós, eles acessam através do que a gente chama de buracos de minhoca, que são, na verdade, túnel de tempo e espaço que simplesmente eles saem de uma dimensão e atingem outra dimensão e a partir daí a gente consegue acessar. Então, a minha pergunta é, você é um extraterrestre consciente que você é? Ou você, na verdade, acha que você está se comunicando com os seus mentores ou se comunicando com esses seres de outra dimensão e nada mais é do que o seu eu do futuro falando com você agora? Bom, já que era para colocar confusão na cabeça, foi esse mesmo o objetivo de hoje. Falar bastante a respeito disso, trazer bastante. Um filme ótimo para vocês assistirem, sim, é o Interestelar, tá? Que eu adoro. E o outro que eu amo também é A Chegada. O Doutor Estranho é legal, mas ele ainda traz umas questões meio místicas, meio assim. Mas o Interestelar e A Chegada são fantásticos. Assistam, por favor, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer? O Rô já fez, que já deu 40 minutos, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, essa é a hora de fazer a pergunta. E aí, a Fê, eu acho que foi a Fê que me perguntou,
a respeito dos mentores. Se eu posso ter mentores de outra forma física, de outras formas, é claro que eu posso ter. Porque, na verdade, gente, ó, fora da matéria, nós podemos assumir como nós somos em essência. E eu não sei de que planeta você é, eu não sei se no seu planeta você é azul esverdeado, ou se você é verde azulado, se você é rosa, qual é a cor da pele do pessoal do seu planeta. Provavelmente nós vamos nos conectar com as egrégoras parecidas. Então vai ser muito normal você ter talvez mentores ou orientadores deste seu planeta de origem, ou até mesmo se você tem uma função especial neste planeta, você está linkado ao seu propósito, esses seres se conectarem. Então, acturianos, não necessariamente você pode ser de Acturia, mas você pode estar com mentores dessa região conectados a você para te orientar em determinado aspecto do seu trabalho. Entendeu, Fê? Ficou claro para você isso? Então, tudo bem, seu mentor pode ser totalmente estranho. Só que assim, lembrando que tem que ser estranho de uma coisa legal, tá bom? Bem legal mesmo. Agora, se você tem um Grey sendo seu mentor, sai correndo. Se você tem um Draconiano sendo seu mentor, né, toma cuidado. Eu tô falando desses seres que são seres mais sutis e a gente sente a diferença. Roberto, na verdade, a live de hoje ela veio para misturar mesmo a cabeça. Por quê? Esses assuntos estão muito por aí, a gente está falando muito disso, a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Olha, normal isso, tá bom? Eu entendo, por isso que eu me coloco à disposição da gente ter mais uma live para a gente falar a respeito disso. Essa semana não, porque amanhã a gente vai falar sobre anjos. Que raio que é esse negócio de anjos? E aí a semana que vem, se vocês quiserem, né, a gente faz uma votação ali e aí a gente fala a respeito desses seres, tá? Eu tô no Google enquanto ela fala. Ah, entendi, Lua. Legal, gente. Fiquem à vontade, pesquisem bastante. Eu sempre digo para todo mundo que faz curso comigo que o legal é justamente isso. É a gente entrar, pesquisar, perguntar, questionar, por isso que eu sempre me coloco aqui, eu não sou dona da verdade, eu também estudo, eu também gosto de ler bastante, né? Eu não sou detentora de todo o conhecimento, claro que não, bem que eu gostaria, mas não sou, mas eu tô aqui para ajudar, às vezes, decifrar algumas coisas que parecem ser meio confusas por aí, mas é por isso que a gente fala de espiritualidade, fala de física quântica, fala de tudo que a gente precisa falar para começar a fazer com que esses assuntos sejam muito comuns e que a gente não precise mais ficar com a cabeça pirada desse jeito quando a gente falar desses assuntos, certo? Quero os cursos, Shell? Então, gente, a gente vai colocar, porque a bateria do meu celular já tá dando sinal de que vai morrer. Então, assim, a live vai ficar salva sim, Kate. Tá lá no nosso canal do YouTube, Instituto Kuan-Yin. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para você receber, tá bom? A live, assim, até hoje, no final da noite, já tá lá, tá? A gente termina a live e o Rô já coloca lá, tá bom? Fica no YouTube. Beleza, gente? Ok? É aquilo que eu falei para vocês. Eu sei que esse assunto é complicado, eu sei que parece que tem coisas misturadas na minha água, mas eu juro para vocês que é só água mesmo. E aí, semana que vem a gente se aprofunda nisso e a gente fala mais. A gente vai ter mais tempo para falar disso, lógico, se for do interesse de vocês e se vocês quiserem. Tá bom? Deixa eu só conectar uma bateria aqui, porque senão meu celular vai pro... Espera aí, que isso aí zoou as câmeras aí. Eu acho que já zoou. Já zoou, né? Claro. Ah, é água benta? Não, não é, Ju. Eu juro pra vocês. Eu juro que não é. Gente, aguenta a mão aí que vai chacoalhar um pouco aí. Não fiquem enjoados, gente, peraí. Que a nave aqui agora entrou na turbulência. Então, ó, você vê aqui em casa todo mundo toma alguma coisinha na aguinha. Pronto, acho que foi? Acho que foi. Eu só acho que essa aqui disposicionou, peraí. Então, peraí que o Rô agora vai arrumar outra. Vamos lá, vamos ver. Ficou bom, Rô? Gente, realmente é muita coisa. Eu sei que isso dá nó na cabeça da gente, mas o conhecimento ele foi feito para nos libertar, né? Para a gente abrir a mente, para a gente expandir a nossa consciência. Nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades. Então, se a gente for parar para pensar,
Quantas possibilidades não tem por aí, né? Os cristais nos conectam com esses seres? Lu, sim e não. Na verdade, os cristais, eles são uma ferramenta que muitos desses seres usavam. Os Atlântidos usavam muito cristais. Eles trabalhavam muito com isso, né? Então, eles trouxeram essa tecnologia pra gente, tá bom? Então, eu não sou uma enciclopédia, não, mas, né? Eu tô tentando estudar bastante para eu conseguir tirar todas as dúvidas de vocês. Então, os cristais ajudam nisso. Tudo bem? O Ru já fez assim para eu encerrar de novo. Então, vamos lá para o nosso propósito de enviar reiki para o nosso planeta. E aí, assim, a gente convoca os arcturianos para fazer com a gente essa envio de reiki ao planeta. O que vocês acham? Quem está preparado para a gente chamar esses seres de luz enormes e maravilhosos para trabalhar com a gente? Os senhores de dedos compridos e longos, né? Compridos e magros, né? Vamos lá. Vamos lá, Lu? Então, eu vou pedindo para os reikianos se conectarem no reiki. Quem não for reikiano, vamos se conectar pelo nosso coração. Vamos nos manter com a consciência bem elevada para que a gente consiga chegar nas instâncias mais longe. Vamos lá, então? Então, eu convoco a Deus, nossa consciência maior, que neste momento nos liguem a todos esses seres de luz que cuidam do nosso planeta. Esses seres de nomes tão estranhos, mas que sabemos que somos imagem e semelhança de nosso Criador. Nós, conectados a estes seres de luz que cuidam de nossa tecnologia, que nos ajudam a evoluir moralmente, que nos trazem a espiritualidade. Nós pedimos a todos eles, neste momento, que façam um grande cordão em volta do nosso planeta. E neste momento, que todos os seres que não acompanham esta evolução possam entrar em contato com esta luz que vem deles e vem de nós. Em um só coração, em uma só voz, invocamos assim a luz dourada de nosso Criador, que ela possa nos envolver neste momento, curando o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual, curando o nosso planeta e nos levando rumo à evolução. Aceitamos a nossa condição de aprendizado e nos colocamos a serviço da luz, para que junto a esses seres consigamos a cura de nosso planeta, a cura desta matéria e a cura de nosso espírito. Que a verdade seja feita hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês. Eu sei o quanto tudo isso é complicado e difícil, mas não desistam de mim. Vamos lá. Vamos trabalhar essa expansão dessa consciência. Assistam Interestelar, assistam A Chegada. E amanhã vamos falar sobre anjos, esses seres que causam tanta confusão quando a gente pensa entre anjos e seres evoluídos, esses mentores. Será? Qual é a diferença entre esses seres? Entre os anjos e os grandes mentores, esses grandes seres de luz. Amanhã a gente fala disso, então boa noite, fiquem com Deus, tenham sonhos iluminados e amanhã a gente se encontra para falar bastante disso, tá bom? Um grande beijo, gente. Ah, lembre-se, a meditação, quem não fez as meditações, entra lá no YouTube e faça as meditações. Lembra o que o Rô falou, que é interessante, até para a gente fazer 3 ciclos, ou seja, 3 semanas de meditação, até para a gente trabalhar a cura dos corpos, para a gente fazer a interligação dos corpos. Façam a meditação, tá bom? E quem perdeu alguma live, entra lá, faz a live, para que a gente se mantenha sempre todo mundo dentro do mesmo grau de conhecimento, certo?
Um grande beijo e até amanhã, gente!